Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: o homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa, onde eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, queridos peregrinos aqui do Santuário do Pai das Misericórdias, nós temos já escutado nesses dias a carta de São Paulo aos Romanos, onde ele dá já algumas orientações a esses filhos da igreja, digamos assim, de Roma, e é claro que estas instruções servem também para cada um de nós. São Paulo, que buscou a santidade, que teve o seu encontro pessoal com nosso Senhor, entendeu bem que ele era instrumento nas mãos de Deus. E por isso, como instrumento nas mãos de Deus, ele podia formar, ele podia orientar, ele até se colocou como exemplo de seguimento de nosso Senhor. Enquanto ele era seguidor, enquanto seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo, ele podia dizer: olha, vocês podem ser meus imitadores. É claro, com relação ao pecado, não. Mas com relação à busca por Deus, sim. Então nós olhamos para a figura de São Paulo, olhamos para a figura hoje também de São Leão Magno, santo da nossa igreja, que foi também Papa. Mas olhando para a figura de São Paulo, este homem que exortou, que admoestou, como nós escutamos na leitura, os irmãos ali de Roma, a buscarem realmente aquilo que era essencial, o que era essencial e o que é essencial na nossa vida. Buscar a nosso Senhor Jesus Cristo. Viver a santidade. E a santidade é algo, é claro, que não é só para alguns, não era só para Paulo, ou só para Pedro, os apóstolos, mas para cada um de nós. E todos nós recebemos, irmãos, bens, dons de nosso Senhor, como nós escutamos na leitura do Evangelho. Jesus que conta uma parábola para falar a respeito das coisas do alto
e das coisas aqui da terra, de como nós deveríamos viver bem as coisas aqui, as realidades materiais que nós temos. Jesus conta esta parábola dizendo que um homem rico tinha ali os seus bens e ele confiou os seus bens a um administrador. E esse administrador, infelizmente, não fez bem o seu trabalho e quando imaginou que seria punido pela sua má administração, aí ele despertou e resolveu viver bem, fazer bem ali a sua administração. E depois, no final do Evangelho, nós escutamos que aquele patrão, aquele dono daquele negócio, elogiou aquele administrador que agiu com esperteza. Nós recebemos dons e graças de Deus, do Pai. Ele é o nosso patrão por excelência, digamos assim. Ele nos confiou a nossa vida, Ele nos deu a vocação, Ele nos deu dons para nós administrarmos. Este homem teve tempo ainda de despertar e de tentar ainda fazer o bem ali, agiu com esperteza. Claro que Jesus depois vai concluir ainda dizendo que os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. Mas este Evangelho quer mexer realmente conosco, irmãos. Que nós sejamos espertos, que nós sejamos atentos, porque nós temos a grande riqueza, a maior riqueza que o mundo muitas vezes ainda não descobriu ou não tem, que é nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa salvação. Nós, como portadores desse grande bem, da salvação, que é o Cristo, precisamos ter a esperteza de anunciar esse Cristo e de viver a sua palavra, de viver o seu Evangelho. Os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. Ai, que dor no meu coração, que dor deve ser no nosso coração. Porque realmente nós vemos que o mundo ele tem investido em imagens, em sons, em ideologias por aí, tentando conquistar e formar ou desinformar um povo. E nós cristãos, o que nós estamos fazendo? Se nós temos a grande riqueza, o grande tesouro, o grande dom que nosso Senhor nos deu, a nossa vida, o grande dom que é Ele mesmo na nossa vida, o que nós temos feito com esse dom? Que nós sejamos espertos, irmãos, para anunciar esse reino e para viver esta vida, esse dom que Ele nos deu. O administrador aqui, infiel, foi esperto e conseguiu ali dar um jeito de depois sobreviver. Que nós sejamos espertos também, nesse bom sentido, se nós temos a grande riqueza que é Deus, se nós temos o Espírito Santo, o Pai, se nós temos a Sagrada Escritura, vamos agir com esperteza também, anunciando o Evangelho de nosso Senhor e vivendo o mandamento do Senhor, vivendo o seu amor, vivendo a misericórdia, que nós hajamos com esperteza diante do grande dom que nosso Senhor nos concedeu, que é Ele mesmo na nossa vida. É claro que nosso Senhor não deseja que nós cheguemos só no final da nossa vida e possamos agir com esperteza. Pode ser que não dê tempo, não é? Então este Evangelho é hoje para nós uma exortação, que nós possamos agir sim, como filhos de Deus, assumamos o Evangelho, assumamos a palavra de Deus na nossa vida e vamos administrar esse bem que Ele nos deu, que é a nossa vida, da melhor maneira possível. Administrar fazendo o bem aos irmãos, vivendo a caridade, vivendo a misericórdia, porque um dia nosso Senhor vai prestar contas, como Ele prestou contas com este homem aqui, com este administrador. Um dia vai chegar também o meu dia e o seu dia. E pode ser hoje, né? Não, hoje não, padre, não dá tempo.
Hoje, pode ser que seja hoje, pode ser que seja amanhã, pode ser que seja depois de amanhã, mas hoje que nós possamos pedir a graça a nosso Senhor da conversão, que hoje nós vivamos bem o dom que Ele nos concedeu, que nós administremos bem o dom que Ele nos deu, que é Ele mesmo. E se nós recebemos a salvação, que é Jesus Cristo, então vivamos, assumamos o Cristo na nossa vida e que Ele, quando voltar, nos encontre vivendo então a sua palavra e o seu evangelho. Para que Ele possa dizer, como Ele disse lá também naquela parábola de Mateus 25, vinde benditos de meu Pai, e não afastai-vos de mim, mas vinde benditos. Tive sede, tive fome, estava preso, foste me visitar, deste-me de beber, de comer. Enfim, irmãos, vivamos realmente a misericórdia e vamos administrar bem este bem que nosso Senhor nos deu, que é a nossa vida, que é Ele mesmo, Ele se deu a nós, o bem que é Ele, Jesus. Vivamos a sua palavra, o seu evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.